Bom dia, prezados estudantes do Colégio Serra Itaí. Dando continuidade às nossas aulas, hoje 11/12 da frente B, vamos falar um pouquinho sobre a revisão de exercícios. Vai ser uma boa oportunidade para que vocês possam revisar os conteúdos e continuar fazendo as tarefas, respondendo sempre na plataforma do plural, por favor, as tarefas que estão sendo requisitadas no final das aulas e colocadas as orientações para que vocês possam fazer os exercícios dessas tarefas no plural. Muito bem. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos que podem sofrer principalmente reações de adição, substituição e oxidação. Nós já estudamos isso em sala de aula e vamos rever hoje. O que vocês precisam lembrar é que quando eu tenho uma reação de substituição, eu estou substituindo um hidrogênio do meu benzeno por um outro grupo. No caso, eu estou substituindo o grupo sulfônico, por um hidrogênio. Então, toda vez que você tiver H2SO4, você deve escrever como sendo HO-SO3H. O que vai acontecer? Na hora que tiver a cisão, a quebra da molécula de ácido sulfúrico, o OH vai roubar um dos Hs do meu benzeno, vai formar a água. E o grupo inteiro que sobrou, que é o SO3H, vai ser substituído no local onde saiu o hidrogênio, formando o que nós chamamos de ácido benzeno sulfônico. Numa reação de adição é mais fácil. Aonde tem as duplas ligações, elas serão abertas, dando a possibilidade de dois ligantes entrar ali para completar a tetravalência do carbono. Então, neste caso, nós temos aí uma adição de hidrocloração do metilpropeno. Então eu tenho aqui o HCl, que ele vai ser adicionado a esta molécula. Para isso eu tenho que abrir essa dupla ligação. E o que vai acontecer? Aonde tiver mais hidrogênio da minha dupla ligação, vai entrar o meu H. Então ele vai entrar aqui. Regra de Markov-Nikov. No composto insaturado, na reação de adição, onde nós temos um composto que é halogenado, HCl, HBr, HF, HI. Então o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado da insaturação e o seu halogênio vai entrar no outro carbono. Por isso que o cloro entra no carbono 2. Ok? E por último, uma oxidação enérgica do metil 2-buteno ou metil-but-2-eno, é a mesma coisa, como o próprio nome está falando, é uma oxigenação enérgica, Então, o que vai acontecer? Ao quebrar a ligação aqui, eu estou usando um oxidante forte, geralmente estou usando permanganato de potássio em meio ácido sulfúrico ou dicromato de potássio em meio ácido sulfúrico. O que vai acontecer? Eu quebro aqui e dou a possibilidade de, local onde for quebrado a ligação, eu vou jogar o meu oxigênio radical livre. Então ele entra aqui, forma uma acetona. E ele vai entrar desse outro lado também, na dupla ligação, e também no H que está sobrando aqui do lado, formando OH. Então ele dá origem a uma cetona e a um ácido carboxílico. Continuando, nós vamos para o primeiro exercício. Quando o propano e cloro gasoso são submetidos à presença de luz ultravioleta, ocorre formação de vários radicais livres devido a cisões homolíticas. Homolítica porque quebra, fica cada um dos seus componentes com um elétron da ligação. Continuando aí, desses compostos, isso provoca uma reação química, produzindo dois compostos monoclorados, como equacionado a seguir. Então eu tenho o propano reagindo com o gás cloro, são 2 mols de gás cloro, Ele vai quebrar a ligação e vai substituir um dos componentes que estão aqui do hidrogênio. E ele vai formar aqui um composto que é o 2-cloropropano e o 1-cloropropano. Quer dizer, tem duas possibilidades. Ele pode substituir no carbono primário e no carbono secundário. E
E o resto dos cloros que sobraram aqui, eles vão reagir com os Hs que saíram, formando o HCl. Servido de modelo, nós podemos fazer então a reação A. Aí o 2,2-dimetilbutano com cloro gasoso em presença de luz também produz uma mistura de compostos. Escreva a forma de cada um dos produtos orgânicos possíveis de serem obtidos a partir dessa reação. Então, se você colocar o composto dimetilbutano, 4 carbonos e 2 metilo na posição 2 e 2, e reagir com gás cloro, você tem a possibilidade de perder um H do carbono 1 H do carbono 3 e 1 H do carbono, aqui no caso, 4. Consequentemente, você vai ter 3 produtos então formados. Aí o nome do primeiro aqui, você pode colocar aí, ó. Você vai ter o 1 cloro, tracinho, 2,2 dimetilbutano. O segundo composto, você vai ter o 3 cloro, tracinho, 2,2 dimetilbutano. E o último, o 4 cloro, 2,2 dimetilbutano. Dos compostos formados, indique aquele que apresenta na sua molécula um carbono quiral. Carbono quiral é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. 4 ligantes diferentes. Então, se você olhar aqui, este composto, o 3 cloro 2,2 dimetilbutano, ele vai apresentar esse carbono aqui, quiral, porque ele tem este grupo inteiro aqui desse lado, que é um radical, este aqui que é o cloro, o H que está aqui embaixo, mais o radical metil. Então você tem 4 ligantes diferentes. Você tem um radical com 4 carbonos, certo? O terquebutil, o radical cloreto, o radical H e o radical CH3. Então ele é um carbono quiral. Muito bem. Na sequência, nós temos aqui o cumeno, que é um composto, né, orgânico de grande importância industrial, pois quando submetido à oxidação produz fenol e acetona. Vários métodos diferentes podem ser empregados nesse processo. A seguir é esquematizada uma possível rota de produção. Reage então o meu benzeno com 2-cloropropano mediante a catalisador. Eu vou substituir aqui então esse radical isopropil no meu benzeno, que vai dar origem ao cumeno. Vou ter o fenol e a acetona depois da oxidação. Primeira pergunta: classifique a reação de produção do cumeno a partir do benzeno e do 2-cloropropano em presença de catalisador. É uma reação de substituição. Saiu um dos Hs e entrou o grupo isopropil. Ok? Forneça as fórmulas estruturais do fenol e da acetona que é possível ser formada. É possível formar então o fenol comum, que é o hidroxibenzeno, e é possível formar a acetona, ok? A propanona, 1, 2, 3, prop, mais an, mais ona, propanona. Dê um nome seguindo as regras aí, o PAC do cumeno. Então, o cumeno, na verdade, é o isopropil benzeno, tá bom? Assim como o tolueno é o metilbenzeno. Nós temos a questão 3, que fala sobre a reação do but2ino com cloro. É uma reação de adição. Ele vai formar 2 compostos depois que for acontecer a adição. Ao abrir a tripla ligação, dá 2 possibilidades. Pode olhar, abrir tanto para baixo como para cima, fica a critério de vocês. O cloro ele quebra e substitui então os 2 carbonos insaturados, dando origem então a este composto, que é o 2,3 de cloro, no caso buteno, tá? Agora, você sabe que toda vez que você tem insaturação com 2 ligantes, você pode ter isomeria, chamada isomeria geométrica ou cis-trans. Então ele pede para que você escreva as 2 fórmulas cis-trans. No vestibular, às vezes parece assim: escreva os isômeros de projeção, que é a mesma coisa. Para que você acerte, basta você desenhar o composto aberto, põe a dupla ligação, abre ele bonitinho
coloca os dois ligantes cloro em um mesmo plano, eles vão estar cis, e se eles estiverem em planos opostos, eles serão trans. Você fez então o seu isômero cis-trans. Ok, pessoal? Nós temos aí depois um outro exercício que mostra para a gente que a gente pode fazer também várias rotas usando um único composto com vários reagentes. Eu vou deixar aqui para que vocês dêem uma estudada, uma pesquisada, para a gente poder concluir aqui os outros exercícios e depois nós podemos tirar dúvidas com vocês na hora da aula também. Ok? Estou aí acompanhando vocês, vocês podem perguntar, qualquer dúvida a gente pode tirar com vocês também isso aí. Vamos lá. Vamos falar mais um exercício para a gente poder finalizar aqui, senão vai ficar o nosso vídeo muito grande, né? Vamos fazer aqui o exercício, então, o 5, que ele mostra para você a ilustração a seguir de um alqueno com 7 carbonos. O nome desse composto aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Você tem no carbono 2, você tem a presença de dupla ligação. E no carbono 2 também você tem um radical metil. Por isso que o nome fica então 2-metil X2N. Muito bem. Vamos reagir ele fazendo uma reação de ozonólise, seguida de hidrólise, por isso que está aqui, e oxidação enérgica dos compostos. Muito bem. Quando acontece uma ozonólise, eu quebro bem a minha dupla ligação aqui e coloco oxigênio de um lado, oxigênio do outro, e o último oxigênio, não está representado aqui, mas poderia colocar, vai para a água, que ela vai virar água oxigenada. Então ela vai dar origem a 2 compostos mais água oxigenada. E quando eu tenho uma oxidação enérgica, eu vou quebrar também aqui, aonde tiver dupla ligação entra oxigênio. Do outro lado, se tiver dupla ligação com H, o composto também vai receber oxigênio das duas extremidades, tanto para o carbono como para o meu H, dando origem a um ácido carboxílico. Ok, pessoal? Então o nome aqui desse composto é propanona e o nome deste ácido carboxílico seria 1, 2, 3, 4, ácido butanoico. Agora ele fala para você fazer uma equação, uma reação de combustão. Você aprendeu que todo composto orgânico, quando queima, tem combustão completa produzindo CO2 mais água. Então, se eu pegar o meu carbono aqui, C7H14, e queimar, vai dar CO2 mais água. Como é que você faz o balanceamento? Seguindo aquela regrinha, carbono, hidrogênio, oxigênio. Põe 1 no seu composto orgânico, balanceia o carbono. Tem 7 carbonos, vai ter que ter 7 CO2. Beleza, está balanceado. Vamos para o H. Ah, eu tenho do outro lado 14, tem que ter 14 do outro lado H também. Como é que eu faço? Multiplica por 7 a água para dar 14. Por último, você vai contar os oxigênios. 7 vezes 2, 14 com mais 7 são 21. Como é que 2 pode dar 21? Se ele for balanceado por 21 sobre 2. Tá? Daí você fez o balanceamento bonitinho. E por último, uma questãozinha envolvendo físico-química, um cálculo estequiométrico bem simples. Ele fala para você qual o volume do gás carbônico medido na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Significa o quê? 1 mol de qualquer gás corresponde a 22,4 litros de volume. Né? Se você tiver para liberados na combustão de 9,8 kg do composto. Então a regrinha é bem simples aí. Em 1 mol do composto tem 7 mols de CO2. Você viu na equação que você fez aqui. Então 1 mol do composto vale 98 gramas. Vai liberar então 7 vezes 22,4 litros de CO2. Essa é a teoria que você precisa saber. CNTP corresponde a isso. Se você tiver 9,8 kg, que são 9.800 gramas, você vai ter quanto de volume? Esta quantidade, 15.680. Portanto, por favor, façam a tarefa aí em casa, ok? Respondam na plataforma do plural, as tarefas mínimas. Certinho, pessoal? Tenha no seu caderno a tarefa, mas também respondam na plataforma do plural. A gente está vendo, verificando o que vocês estão fazendo. É a prova que vocês estão fazendo. É importante estar ali marcado no plural. Bons estudos para vocês e muito obrigado pela sua participação.